Cabala, palestra realizada em 1º de janeiro de 1965. Neville Goddard. Parte 2. Disseram-nos tudo antes de começarmos, neste adorável poema A Nova Casa. Entre aspas. Agora, primeiro, quando fechei a porta, estava sozinha na nova casa e o vento começou a gemer. Velha de uma vez era a casa e eu era velha. Meus ouvidos foram provocados pelo pavor do que foi predito. Noites de tempestades, dias de neblina sem fim, dias tristes em que o sol se mostrava em vão. Velhas mágoas e mágoas ainda não começaram. Tudo estava me predito, nada que eu pudesse prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam ser. Fecha aspas. Edward Thomas. Depois que tudo termina, você conhece o som daquela criança, o vento. Você ouve. Assim, quando a criança é encontrada envolta em panos e ouve o vento, não suspeita que o vento que ouve é a voz de Deus chamando alguém da sepultura. Então ele me chamou do túmulo. Eu fui enterrado no sepulcro do meu crânio, e o vento veio, ele soprou em mim. E que vento! Tudo estava predito para mim. Mas enquanto eu estou fazendo o papel, estou tão perdido no papel que não posso prever. No entanto, foi predito para mim. E a promessa, o fim, foi predita para mim. Ele me daria um filho, e o filho significaria meu nascimento, embora eu seja velho. Pois Abraão tinha idade, tinha 100 anos, e lhe disseram: agora você será exilado por 400 anos. Bem, 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, e o símbolo dessa última letra é uma cruz. A letra é tal. Então, enquanto eu uso a cruz da carne e viajo através deste mundo exilado do meu verdadeiro lar para expandir o poder que é meu, no final ele manterá sua promessa exilada do meu verdadeiro lar para expandir o poder que é meu. No final, ele cumprirá sua promessa e me dará a criança, e essa será a minha saída do mundo da morte. E assim voltarei tendo recebido sua promessa, e antes que ele tire a roupa, a cruz, ele me dará, e isso me será dado na forma de seu filho. Ele me dará seu filho Davi como meu filho. Antes que ele me chame de volta, terei plena consciência do fato de que eu e meu pai, a quem os homens chamamos de Deus, somos um. Quando isso me der aqui no mundo das sombras, dando-me Davi como meu filho, então ele rasga a coisa toda, para que eu nunca a ocupe de novo. Rasgue de cima para baixo, neste templo. Então ele me levanta na forma de uma serpente ardente. Então ele sela a barganha que fez comigo, mesmo descendo sobre mim em forma corporal como uma pomba. E me sufoca com beijos, para que eu saiba que ele cumpriu sua promessa e está satisfeito com a jornada agora que está chegando ao fim. Mas embora qualquer um que deseje partir para ser um com esse poder criativo do alto e não do baixo, esteja sendo trabalhado, a necessidade mantém um aqui ainda na carne. Então você pode contar, e contar aqueles que ele enviou para ouvir, pois tudo está ordenado, não há nada fora de ordem. Nenhuma pessoa está aqui hoje à noite que não deveria estar aqui, e nenhuma pessoa está faltando, nenhuma. O que está sendo dito esta noite
esta noite teve que ser ouvido por aqueles que a ouviram. Ele enviou você como ele me enviou. Nada está fora de ordem. Como Blake disse em seu estado ressuscitado hoje, entre aspas, não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir seu destino para atingir a perfeição. Siga este curso e você receberá do seu próprio ego uma percepção ainda mais profunda das eternas belezas da natureza. Você também receberá uma liberação cada vez maior de tudo o que agora lhe parece tão triste e terrível. Fecha aspas. Pintura moderna, disse Max Beckmann em uma visão. Nesse nível quem negaria isso? Mas acredite, está ordenado, tudo está correto. Agora, quando você a ouve pela primeira vez, se ressente, resiste. Quando conheci meu velho amigo Abdullah, e Abdullah era inflexível quanto a isso, e aqui, apenas na quarta-feira passada, abrindo uma Bíblia antiga, eu queria ter essa interpretação contra a minha interpretação moderna. E voltei a ela, e aqui entre as folhas havia 2 cartas de Abdullah. Sem dúvida, tenho mais 2 ou 3 dúzias de cartas enterradas em algum lugar em outros livros. Onde eles estão, eu não sei. Mas aqui, ao relê-las, ele pega a palavra Cabala e a coloca em seus 4 estados maravilhosos e mostra o que realmente significa. Você e eu fomos ensinados que realmente significa o mistério não escrito, que é a tradição oral, transmitida de geração em geração, oralmente. O pai diz ao filho e o filho diz ao filho, e assim por diante, para manter este grande mistério vivo, para quando ele quebra em seu componente. Em partes da língua hebraica, ele mostra exatamente como você chega ao próprio nome. Pega todos os personagens das Escrituras e são personificações de estados eternos. Era costume do hebraico pegar todas as ideias abstratas, todos os princípios e personalizá-las. Assim, ele começa com o grande pai Jacó, o pai dos 12, e mostra esses 12 como as 12 grandes transparências, os 12 cristais, as 12 pedras que receberam os mandamentos, e nenhum comando é dado aos fenômenos. Está sob compulsão de fazer o que faz. Mas aqui você não pensaria neste rabino ortodoxo, pois era realmente isso que ele era durante toda a vida, até a revelação chegar. As visões surgiram. Um judeu rigoroso em tudo o que você consideraria o judeu ortodoxo, em relação a dietas, roupas, tudo, todos os hábitos, e ele fala hoje da criança. Ele não poderia ter feito isso, a menos que o mesmo acontecesse com Paulo, que também era um judeu ortodoxo, muito estrito. Mas você não pode resistir à revelação quando isso acontece. Não importa o que você seja antes, você deve acompanhar a maré após a revelação, para que ele pudesse vir e dizer: agora somos Yehudá, o mesmo porque somos os conhecedores da criança pequena. Antes disso, você está simplesmente perseguindo todos. Todo mundo faz porque foi ordenado. Sem culpa, essa foi a ordem de cima. A parte que ele teve que desempenhar como estava escrito, como a peça foi escrita. E enquanto ela está a caminho de perseguir, vem a revelação da criança. E a partir de então, todo o seu percurso muda e você se move em uma direção totalmente diferente. Então, hoje à noite, para citá-lo novamente,
Entre aspas, as criaturas não são julgadas ou condenadas pelos erros aparentes que cometem, pois o próprio Senhor ordenou todas as ações e você se move em uma direção totalmente diferente. Fecha aspas. Agora vamos para o silêncio e apenas depositaremos nossa esperança totalmente na graça que está chegando a nós nesta revelação de Jesus Cristo, que sempre deve ser considerada como a criança pequena. Desenvolvimento de Jesus Cristo, que sempre deve ser considerado a criança pequena. Momento de perguntas e respostas. Pergunta: como você se sentiria em outro nível se algum membro de sua família fosse sequestrado e morto, se você não sentir que eles são culpados no coração? Resposta: sua pergunta é perfeitamente maravilhosa. Nesse nível, faça todos os esforços para testar sua promessa nesse nível. O que você desejar e acreditar que a recebeu, você o fará. Portanto, teste seu poder criativo neste nível. Questão: eu não culpo? Resposta: estou lhe dizendo o que disse nos últimos 3/4 de hora, quase 50 minutos agora, que isso é uma peça de teatro e Deus está fazendo todas as partes. E você não percebe completamente o ser que é até o fim. O objetivo desta peça é simplesmente expandir seu poder criativo além do que era antes do início da peça. Não há limite para a translucidez, não há limite para a transparência, nem limite para a expansão. Há um limite apenas para a contração. Ele colocou um limite na contração, que era o homem, um limite na opacidade, que é a dúvida. Ele chama de demônio ou Satanás na Escritura. Portanto, há um limite para essa opacidade e contração, mas não há limite para a translucidez ou a expansão, e o homem se expande além do que era antes, pois ele então é o poder criativo de Deus e a peça termina. Há uma alegria por causa da maior expansão do poder criativo. Então, vem uma nova peça. Não existe um fim em que você se sente e simplesmente balance uma cadeira. É um Deus criativo de quem falo. E continuamos expandindo para sempre o poder que é o poder criativo de Deus. Só existe Deus, e assim, Deus e seu poder criativo são realmente um. Ele disse: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. De modo que seu poder de criar, o grande como é, não poderia ser tão grande quanto a fonte desse poder criativo. No entanto, eles são um. Você não pode separar seu poder criativo de si mesmo. Então ele disse: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Não estou pedindo a ninguém que visse alguma mágoa, mas como o grande poeta disse, estou envolvido na humanidade. A morte de todo homem é minha morte. Nunca envie para perguntar para quem o sino toca, para mim, para que eu possa falar sim do meu filho, minha filha, meu filho, e não saber que você é, no sentido real da palavra, tanto meu filho quanto o que eu chamo de meu filho. E assim, se uma mãe teve um filho ferido por outro, e ele estava plenamente consciente do fato de que ambos eram seus filhos, ela pediria ao juiz que fosse misericordioso quando aquele que machucou o outro for levado perante ele para o julgamento, porque eles são os dois dela. Na história de Salomão e o filho, ele descobriu a verdadeira mãe quando a outra, que não era a mãe, disse: corte ao meio.
Mas se você soubesse que cada um é tão seu quanto o que você pensa que é seu, você seria misericordioso com todos. Pergunta: Neville, você poderia comentar sobre o significado místico de judeus e gentios? Resposta: judeus e gentios. Os gentios nas Escrituras, você toma o Novo Testamento, a parte dele era simplesmente os pagãos que tinham múltiplos deuses. O judeu que começou com Abraão tinha um único Deus. Sempre foi contra qualquer dualidade de deuses. Deus e somente Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, o Santo de Israel, vosso Salvador. E além de mim não há Deus. Isaías 43, versículo 3 e 11. Que eles se perderam, sim, e tinha Baal e vários deuses, mas basicamente o Deus hebraico é o Deus único. Agora, o mundo pagão em que essa coisa se rompeu tinha vários deuses. Eles adoravam as estrelas, adoravam tudo. Um Deus da saúde, um Deus da riqueza, um Deus do poder, um Deus da morte, um Deus da vida, e oraram aos seus múltiplos deuses. Hoje, em nosso mundo cristão, apesar de prestarmos um soco a um Deus, temos vários santos e oramos a este santo por isso e a esse santo por outro. Disseram-me que na Itália ou em qualquer grande mundo católico, eles rezam para este e, se não receberem resposta dentro de uma semana, dão um tapa na cara dele, vão para outro Deus. Isso foi dito por um empresário em São Francisco há 2 anos. Ele disse: na verdade, vi isso acontecer. Nasci católico, ainda sou católico, fui criado católico, sou católico. Ele disse: eu já vi. Eles vão orar diante deste por um tempo. E se ele não cumprir o que está pedindo, cuspirá nele e o expulsará. Ele não é bom e vai para outro Deus. Bem, eles ainda falam de um só Deus e chamam por um nome. Eles chamam de Jesus Cristo, mas eles não sabem quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, que sabe criativamente quem é Jesus Cristo, esse poder criativo que está no homem e é um com a imaginação divina. Você não precisa de nenhum santo neste mundo, não precisa de nada neste mundo para quem ora, nenhum intermediário entre você e o eu que é Deus. Deus e seu poder criativo são um. Assim, o gentio era o pagão de vários deuses. Então, ele envia Paulo aos gentios, pois Paulo estava equipado como judeu ortodoxo, e quando viu a verdadeira revelação, foi enviado aos gentios. Pedro foi aos judeus, e então você começa a história. Mas tudo isso é simples, tudo bem. Eu vou para todo mundo. Não me importo se você é católico, cientista, cristão, judeu ou qualquer outra coisa neste mundo, maometano. Não me importo, eu sei o que eu estou dizendo é verdade. É baseado na experiência. A coisa toda é revelada diante de mim. Eu experimentei isso. E assim, eu nem sempre fui, porque é verdade. Isso é eternamente verdadeiro. Existe apenas um Deus, um fazendo todas as partes. Não haverá conflito entre os deuses quando o drama terminar. Mas uma alegria porque a peça saiu da mesma forma que predeterminada. Deus planejou tudo como saiu e como será consumado. Pergunta: se tudo deveria ser planejado e nós somos os atores e entramos com um roteiro, então tudo é um tipo fatalista de coisas. Apenas relaxe. Resposta: em certo nível parece que sim. Você não pode evitar a conclusão da predestinação ao ler as cartas de Paulo. No capítulo 8 do livro de Romanos, quando ele nos diz, entre aspas,
Aqueles a quem ele conheceu, ele também predestinou para estar em conformidade com a imagem de seu Filho. E aqueles a quem ele predestinou, ele também chamou. E aqueles a quem ele chamou também justificaram. E aqueles a quem justificou também glorificou. Versículo 29. Esses 5 termos, não vejo como alguém pode considerar os 5 termos de presciência, predestinação, para serem chamados, justificados, glorificados e chegar a qualquer outra conclusão que não seja a predestinação. No entanto, dentro da estrutura de uma peça predestinada, os atores recebem muita liberdade, porque se você é rico ou pobre, não altera a peça. Seja você conhecido ou desconhecido, mas se você quer ser conhecido mais do que conhecer o poder criativo de Deus, está negando-o neste mundo e se apaixonando pela morte, pois isso é morte, quando você quer mais e mais desse estado como o mundo parece querer. Esta noite eles estão rezando pela recuperação de Churchill. Que recuperação de Churchill? Deixe o velho cavaleiro ir. Com 90 anos e ele viveu uma vida tão plena e maravilhosa. Eles estão perguntando às pessoas na TV e no rádio: vamos orar pela recuperação dele? Essa é a coisa mais estúpida do mundo, que o velho cavaleiro que desempenhou uma vida tão plena e maravilhosa feche os olhos ao fechar esta noite. Ele não está em coma. Bem, deixe-o ser livre depois de 90 anos disso. Mas não, a pessoa comum pensa bem que isso é esquecimento. Então, deixe-a ter mais um ano de misérias. O velho tem estado infeliz nos últimos 2 anos, sendo ajudado. Quero dizer, eu ficaria envergonhado se todas as minhas funções normais e naturais tivessem que ser ajudadas. Deixe-me ir quando ninguém tiver que me ajudar com nenhuma função natural. Pergunta: agora, quando Jesus passou pela cruz e ressurreição, ele estava expandindo seu poder criativo. Ele também fez a declaração: se o homem guardar minha palavra, nunca verá a morte. Isso tentando ser traduzido sem passar pela experiência física real. Você acha que isso é possível com o nascimento da criança de Cristo e entrando nesta presença angelical? Resposta: essa é uma história que você pode colocar em outro quadro. Entrei em mundos sem passar pelo ventre da mulher, mundos tão reais quanto este, que se alguém tivesse me abraçado com força e não me permitisse voltar aqui para este mundo em que estou agora e me dirijo a você, e me pedisse minhas credenciais, eles não seriam parte do mundo para o qual eu poderia apontar e mostrar que eu já nasci lá. Eles acreditariam nisso? Porque para o mundo é preciso atravessar o ventre da mulher para entrar. Mas entrei nesses mundos como homem, e não há nenhum registro que jamais deveria ter deixado. Bem, isso é apenas para ensinar a mente do homem a começar a pensar em termos de algo maior do que aquilo que está confinado ao berço e à sepultura. Mas Cristo Jesus é o poder, e não pense nele em uma cruz de madeira. Quando olho para você, é onde ele é crucificado. O poder criativo de Deus é realmente crucificado exatamente onde você está agora. E quando você diz eu sou, antes de me dizer quem você é, você invocou o nome dele. Esse é o nome dele. E esse corpo, ele tem que carregar tudo, porque esses 400 anos de fornos reais, número simbólico concedido, pode ser de apenas 10 ou 70 anos. Mas enquanto você aguenta isso, está carregando uma cruz. E isso é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é apenas o poder criativo e a sabedoria de Deus. E Ele está em você quando você diz, eu sou.
Você começa a imaginar que é Deus em ação. Então, esqueça o conceito tradicional de um homem em uma cruz de madeira, que não é verdade. Como nos disse naquele maravilhoso livro de Gálatas, o 3º capítulo. Ó Gálatas tolos, quem te enfeitiçou diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas o seguinte: você recebeu o Espírito pela obra da lei ou ouvindo com fé? Você é tão tolo. Tendo começado no Espírito, você está terminando na carne? Versículo 1. Para uma coisa ser retratada, você vai ao teatro. Isso é uma representação. Ou posso retratar dizendo a você de forma verbal. Ou posso retratar indo para a tela e pintando uma imagem. Existem muitas maneiras de retratar um evento, e ele usa a palavra com prudência, diante de cujos olhos Jesus Cristo, que é o poder e a sabedoria de Deus, foi retratado como crucificado. E você ouviu a história. Para a nova versão chamada Bíblia Inglesa, ou a Nova Bíblia Inglesa, eles usam uma expressão completamente diferente, mas o padrão revisado usa a palavra retratado e a versão King James. Mas eles usam a palavra você ouviu na fé que você ouviu o Evangelho. Essa Nova Bíblia em inglês, você recebeu o Espírito pela obra da lei ou por ouvir o Evangelho com fé? Então nos dizem que é preciso ouvir o testemunho de Jesus e responder a ele, e ele ouve. Ou você pode ir para a tela e vê-la retratada na tela, se retratada corretamente. Mas não um homem em uma cruz de madeira. Esta é a cruz que o poder criativo de Deus usa. E se você destruí-lo, isso está morto. Mas ele não está destruído. E quando chega ao fim, acordo, individualizado como companheiro de Deus e ainda um com Deus. O Filho é o seu poder criativo. Toda a criação geme e espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Eles sempre pensam no Filho como seu poder criativo e sua sabedoria. Mas todas as coisas relativas a Deus, Deus sendo homem, são sempre personificadas. Portanto, você nunca perderá a identidade, mas você é o poder criativo dele. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.